Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, é um prazer, mais uma vez, mais uma oportunidade aqui através do YouTube, poder trabalhar com você um pouquinho a exposição da Palavra de Deus. Nesse momento eu gostaria de discorrer, de pensar com você, lendo um texto, uma porção da Escritura que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso de número 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Eis que, dentre a multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Ó Deus, diante de tua palavra que nos encontramos. Obrigado pelo cuidado, Senhor. E obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de ouvirmos tua voz através de tua palavra. Revelação do Senhor para nós. Ilumina nossa mente e coração, ó Deus, no entendimento da verdade de tua palavra. Trabalhando a nossa vida para que em cada momento estejamos, ó Deus, trilhando o centro de tua vontade. Abençoa cada um dos que irão assistir esta palavra, ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. Eu gostaria de pensar com você, dentro dessa narrativa, dentro desta cura efetuada por Jesus, dessa expulsão de um demônio, sobre o fato de que, muitas vezes, nós observamos a Bíblia, relatos maravilhosos, manifestações da graça e do poder de Deus, e talvez nos encontramos como os discípulos naquele dia. Como os discípulos se encontravam naquele dia, depois daquela dura repreensão dada por Jesus, que disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Dura foi aquela palavra de Jesus aos seus discípulos, e até mesmo incluindo ali o pai daquela criança. Como ele se encontrava? Certamente não é preciso fazer muito esforço e nem ser adivinho para entender que eles estavam bem desanimados. Ou seja, entendendo que não havia neles poder suficiente, vigor espiritual suficiente para expulsar aquele demônio. Às vezes nós nos encontramos assim. Como eu ia dizendo, olhamos para a Bíblia, relatos maravilhosos, manifestações da graça e do poder de Deus, milagres sobrenaturais. E quando olhamos para a nossa vida, nos encontramos como os discípulos desanimados, porque não vemos fluir através das nossas vidas esse poder espiritual, esta mesma graça que fluía na vida de Jesus, que fluía muitas vezes na vida dos próprios discípulos. Ou seja, muitas vezes o desânimo nos abate, porque chegamos à constatação de que falta vigor, de que falta poder espiritual. E com base nessa dura repreensão de Jesus, nesse milagre operado pelo Senhor, eu quero trazer aqui para você alguns elementos dentro desse texto para pensarmos um pouco sobre o que é que leva a falta do poder espiritual, a falta do vigor espiritual, a falta da autoridade espiritual em nossa vida. Queridos, é fato que esta falta de poder, de vigor, ela vai nos dominar quando algumas coisas acontecerem. E Jesus ele vai desvendar isso através dessa repreensão. A primeira coisa que eu observo é, pensando nessa crítica, nessa repreensão de Jesus ao pai daquela criança. Porque o pai da criança também está incluído nessa crítica. Geração incrédula e perversa. Queridos, o
O pai daquele rapaz, antes de ir a Jesus, foi aos discípulos. O pai daquele rapaz, daquele menino, antes de ir a Jesus, foi aos discípulos. O que é que isso nos ensina? Que muitas vezes nós somos afetados por falta de poder e vigor espiritual, porque em vez de irmos a Jesus, nós buscamos auxílio nos homens. Quantas e quantas vezes nós clamamos na direção errada? Da direção do seu clamor depende o seu vigor espiritual, dentre outras coisas. A quem você clama na hora da angústia? A quem você clama na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da dor maior? Por que é importante responder essa pergunta? Porque a quem você clama na hora do aperto demonstra em quem você confia. Se você clama a Jesus, é em Jesus que você deposita sua confiança. Mas se você clama aos homens, é nos homens que você está confiando. Talvez você pode me dizer, mas pastor, eram discípulos de Jesus, mas Jesus estava ali. Jesus podia ser chamado. Não é proibido, muito pelo contrário, você deve buscar ajuda entre aqueles que creem. Mas o auxílio de um irmão em Cristo nunca será a mesma coisa do que o auxílio do próprio Cristo. Busque a Jesus. Clame a fonte certa, a direção certa. E você vai ver o vigor ser restabelecido, o poder espiritual ser restabelecido na sua vida. Mantenha o canal aberto. E o canal de comunicação aberto com a fonte certa. Uma outra coisa, e aqui já está incluído a todos, que eu observo que tem implicações na falta de poder espiritual na nossa vida. Jesus diz, ó geração incrédula. Jesus qualifica aquela geração, aqueles homens incrédulos. Quem é o incrédulo? O incrédulo é aquele que não crê. O incrédulo é aquele que age sem fé. Em outras palavras, Jesus diz, não houve vigor espiritual, não houve poder espiritual, não houve autoridade espiritual em vocês para expulsar esses demônios, porque vocês agiram de forma incrédula. Não houve fé. Ou se houve, essa fé foi pequena demais, insuficiente. Ó, queridos, quantas vezes nós fazemos as coisas apenas por protocolo? Quantas vezes oramos apenas porque aprendemos assim, que devemos orar, que devemos recitar algumas palavras ao Senhor, mas nos falta fé, nos falta confiança absoluta de que ao orarmos o Senhor dos céus, o soberano, o absoluto, Ele nos ouve e nos responde conforme sua vontade. Nos falta fé. Como anda a sua fé? Como anda o nível de sua fé? A temperatura da sua fé? Vivemos tempos difíceis, mas tempos que têm nos dado a oportunidade de depositarmos totalmente a nossa fé no Senhor. Continue crendo. Creia contra as circunstâncias. Creia contra o impossível, porque aquele que governa tudo e todos é aquele que responde àqueles que têm fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso fé. É preciso crer. É preciso se aproximar de Deus crendo nele. Não é apenas lançar palavras ao vento. Não é apenas protocolo, discurso religioso, formalismo religioso. É acreditar. Creia que o Deus soberano é o Deus que ainda ouve orações. Ele continua dizendo, ó geração incrédula, e ele complementa, e perversa. O que Jesus está nos dizendo é que muitas vezes a falta de poder, de autoridade, vigor espiritual está relacionada à perversidade que está dentro do coração, infiltrada na alma. Às vezes nós podemos estar exercendo o papel religioso, podemos estar exercendo o personagem religioso, ali orando pelo endemoniado, orando pelas pessoas, mas ainda agasalhamos dentro do coração perversidade, impureza, sujeira, maus pensamentos, maus desígnios, uma mente impura.
E por isso, a cada dia, precisamos nos colocar de joelhos diante do Senhor, pedindo a Deus: Senhor, toca meus lábios, toca meu coração, purifica minha mente, vê se há algum caminho mau em mim, fazer a oração que Davi fez. Sonda-me, Senhor, porque o Senhor me conhece. Porque muitas vezes o nosso coração nos prega peças. Ó, queridos, é preciso a cada dia, num processo de santificação, nos purificarmos de tudo aquilo que nos contamina, de tudo aquilo que nos suja, e nos suja por dentro. Porque muitas vezes a aparência está bonitinho, está tudo limpinho, mas por dentro a sujeira, a imundícia. A semelhança do que Jesus disse: ó, fariseus, vocês são como sepulcros caiados, belos, bonitos e adornados por fora, mas abrigam em seu interior morte, sujeira e decomposição, podridão. Jesus diz: geração perversa, geração que agasalha a sujeira no coração. Não haverá vigor e poder espiritual enquanto vivemos uma vida apenas de fachada. É preciso purificar por dentro. Não estou dizendo que o externo também não seja importante. É preciso ser limpo por dentro e por fora, mas principalmente por dentro. E Jesus vai terminar e ele vai chamar aquele rapaz e diz: trazei menino. E ele cura aquele menino. Mas lá em Marcos, no capítulo 9, que é um texto que também fala sobre esse mesmo episódio, Jesus complementa com uma informação importante. Quando os discípulos perguntam ali: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus diz que esta casta não se espere, senão pela oração e pelo jejum. O que Jesus está querendo dizer é que pode ter havido formalismo, pode ter tido palavras religiosas, mas estava faltando oração de fato. Ó, queridos, vigor e poder espiritual para expulsar demônios, para curar os enfermos. Ó, queridos, isto não é uma coisa estanque que acontece no momento, na coreografia da religião, no show da fé. Isso se manifesta nesses momentos, quando no secreto do teu quarto, quando ninguém te vê, você tem cultivado a ferramenta da oração. O que Jesus está dizendo: vocês precisam orar mais. Vocês precisam buscar mais a face do Senhor, e isso está tanto relacionado à oração como ao jejum. Busquem mais a Deus em suas vidas diárias, nos seus momentos devocionais, na sua vida sós, porque quando a ocasião pública se revelar, vocês terão poder, vocês terão vigor, vocês terão autoridade, e os demônios se submeterão a vocês. Nos falta vigor, nos falta poder, porque nos falta o momento a sós. Nos falta o momento da oração. Até oramos em público. Até somos bons no discurso e na retórica da religiosidade. Mas e quando ninguém nos vê? Você tem dobrado o joelho diante do Senhor quando ninguém lhe vê? Aberto o seu coração ao Senhor quando ninguém lhe vê? É isso, queridos, que vai nos trazer vigor. Há um famoso ditado popular que se consolidou ao longo de muito tempo. Muito poder, muita oração. Pouco poder, pouca oração. Como anda a sua vida de oração? Ore mais, busque mais, pois nunca é o suficiente. Precisamos mais e mais do Senhor em nossa vida. Se nós levarmos a sério isso, nós poderemos restaurar o vigor, o poder espiritual, e não temer as potestades, e não temer represálias, e sermos grandemente usados por Deus na manifestação da sua glória nessa terra, abençoando vidas. Que Deus possa ter falado ao teu coração através dessa palavra, restaurando em nossas vidas, em sua vida, a autoridade espiritual, o poder espiritual, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. É o que eu lhe desejo, no nome de Jesus Cristo.